Fala pessoal, beleza? Você por acaso já teve aquele problema que aparece 100% do disco consumido ou 100% do CPU? E depois que aparece essa situação, você percebe que o seu computador tá lento demais, travando, e tá praticamente impossibilitado de trabalhar nele? Geralmente essa tela aqui, eu vou estar te mostrando aqui nessa foto, aparece exatamente dessa forma aqui, ou 100% do CPU ou 100% do disco. Quando isso acontece, você não consegue mais trabalhar no seu computador de forma alguma. Ele basicamente empacou. Então, se você quer resolver esse seu problema, eu já te peço, fica nesse vídeo aqui, já clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho das notificações, já deixa o seu like já. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai estar ajudando você no seu problema. Já deixa suas dúvidas aqui nos comentários, o que eu puder estar respondendo eu vou fazer, de acordo com o tempo. Meu nome é Davi Carvalho e esse é o MicroHelp, o canal que ajuda você na área de TI. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, eu preciso explicar para vocês uma coisa. Esse erro de 100% de disco pode estar relacionado a dois fatores. Primeiro, pode ser um problema no seu HD. E segundo, pode ser um problema no sistema operacional. Então, a gente vai começar primeiro com um passo a passo para poder fazer um teste simples para ver se o seu HD está em perfeito estado de saúde. Se por acaso ele não estiver, então não vai adiantar a gente dar prosseguimento para esses passos e aí o aconselhável é você trocar o HD do seu computador. Então a gente vai começar primeiro por esse teste no HD. Então pessoal, agora já na tela do computador, vamos estar clicando no Google e vamos estar copiando o linkzinho. Eu vou estar deixando o link na descrição aqui da pasta dos programas que a gente vai usar nesse vídeo, tá? Então é só você copiar e colar. Então na hora que você colar, você vai cair para aqui, para essa página. O programinha que a gente vai usar é o Crystal Disk, a gente clica em cima dele e clica na parte de download. Aí é só esperar fazer um download. Concluir o download, vamos mostrar na pasta e clicar com o botão direito e extrair tudo. Assim que extrair, a gente vai escolher qual dos dois executar. Você já precisa saber qual sistema é o seu Windows, se é 64 bits ou é 32. Para descobrir isso rapidinho, é só selecionar aquela tecla Windows R, a gente escreve Ctrl e nessa tela aqui a gente procura Sistema. Aqui em Sistema a gente consegue ver se é 64 bits ou 32, tá bom? Aí você tem que ver qual é o seu sistema para poder estar executando o arquivo correto. Então no nosso caso aqui é 64 bits, a gente vai dar dois cliques, vai dar sim e vai aparecer a tela aqui com o status do HD. No meu caso eu estou numa máquina virtual, mas eu vou estar colocando aqui na tela os statusinhos, ele tem que ficar na cor azul, tá? Então amarelo ou vermelho significa que o HD está ruim e realmente você vai precisar trocar essa peça, que provavelmente é ela que está dando problema nessa questão do 100% do disco, tá? Mas se tiver azulzinho, beleza, continua e a gente tem os próximos passos. Nosso próximo comando vai ser dar um check disk, né? É um comando que ele vai fazer uma verificação para ver se a estrutura do HD está ok. Como a gente já testou a saúde do HD, a gente vai partir agora do pressuposto que de repente pode estar com algum problema de sistema, alguma coisa assim. Então para isso a gente vai digitar aqui cmd, vamos clicar com o botão direito e vamos clicar em executar como administrador. Clicar em sim e aqui a gente vai digitar o comando chkdsk/f/x. Com isso ele vai fazer a verificação do disco. Ele está dizendo aqui que no caso ele não pode fazer essa verificação agora e ele vai fazer essa verificação agora na hora que a máquina reiniciar. Se por acaso isso acontecer, é só clicar S de sim e apertar o Enter. E aí ele já está agendado para fazer na próxima vez que o Windows inicializar. Então, minha sugestão é que você reinicialize o computador agora. Como vocês podem ver aí, a checagem do disco vai começar agora, né? Ele está dando alguns segundos. É só não clicar em lugar nenhum. E se por acaso ele tiver algum erro, ele mesmo já vai fazer a verificação e corrigir automaticamente. Ele já reiniciou o computador automaticamente depois da verificação. E o computador já foi reinicializado normalmente, tá? Com relação ao comando, não precisa se preocupar, vou estar deixando na descrição do vídeo o comando certinho, tá? É só copiar e colar. Agora existe outro comando que a gente vai usar para poder corrigir a parte do sistema operacional, tá? É o sfc. A gente vai fazer o mesmo procedimento, a gente vai clicar aqui embaixo em pesquisar como digitar cmd. A gente vai clicar com o botão direito e executar como administrador, tá? Não adianta colocar comum só CMD e dar Enter que não vai funcionar, então você tem que colocar como administrador. Aqui a gente vai digitar o comando sfc/scanall.
Ele vai fazer um escaneamento do sistema do Windows para fazer uma verificação e ver se vai ter algum erro aqui, tá? Então é importante você olhar o resultado final. Caso ele dê algum erro, a gente vai partir também para a próxima parte, né? Que no caso são esses dois comandos que ele vai restaurar o sistema, ele vai tentar fazer uma restauração do sistema, tá? Mais uma vez, não se preocupa, esses comandos vão estar na descrição do vídeo, é só você copiar e colar lá. Esse primeiro comando aqui, com o final scan health, ele vai fazer um escaneamento para poder ver como é que está o seu sistema. Então é normal, ele vai demorar um pouquinho, né? Ele tem essa faixa de progresso, é só esperar até o final. Beleza, pessoal, ele terminou de fazer o escaneamento, não encontrou nenhuma corrupção, então a operação foi concluída com sucesso. Mas a gente vai jogar o outro comando aqui, que é o Restore Health também, tá? A mesma situação, depois que executar, a gente vai esperar a barra de progresso terminar. Beleza, pessoal, ele terminou, a operação de restauração foi concluída com êxito, então nessa parte daqui a gente finalizou. Uma outra parte que pode estar causando isso é o acesso remoto do Windows, ele já vem habilitado por padrão, então a gente só vai desabilitar ele, isso é bem fácil, bem tranquilo. Windows R, Ctrl, a gente vai no ícone de sistema, clica em configurações remotas, e a gente vai desabilitar essa opção aqui, permitir conexões de assistência remota para esse computador. Só isso, dá o OK e fecha a janela. Agora na parte de configurações de notificações também vai estar desabilitando ela. Isso também é bem tranquilo de fazer. É só clicar aqui e pesquisar notificações. É a primeira opção, configurações de notificações e ações. A gente clica nela e a gente vai estar desmarcando essa opção aqui, juntamente com essas duas últimas aqui. Basicamente é só isso mesmo. Vamos fechar a tela. Agora a gente vai estar desabilitando alguns serviços do Windows, que são serviços, né? Existem alguns programas essenciais que precisam ser inicializados quando o computador inicializa o sistema. Mas tem alguns outros programas que às vezes a gente vai instalando, vai colocando no nosso computador e ele vai acrescentando esses serviços na inicialização do Windows. Então pode ser que um desses programas de repente possa estar fazendo com que fique tanto a sua CPU quanto o disco com 100% de ocupado. Para a gente começar aqui no Windows, a gente vai digitar aqui embaixo msconfig, vamos dar Enter. Depois disso a gente vai clicar na aba Serviços. Aqui embaixo a gente marca essa opção Ocultar todos os serviços de Microsoft. E agora a gente vai desmarcar todos esses serviços que estão aqui e vamos dar o OK. Ele está pedindo para reiniciar, a gente reinicia a máquina. Beleza, a máquina foi reiniciada, só que existe mais um outro programinha que eu vou estar colocando para vocês poderem estar baixando, tá? Nós desabilitamos todos os serviços de programas que de repente você já deixou instalado no seu computador. Tem alguns programas, de repente um Spotify, um Torrent, alguma coisa desse tipo, então a gente estava desabilitando todos eles. Mas esse programinha que eu vou colocar agora, ele vai estar ajudando a desabilitar determinados serviços que não são essenciais para a grande maioria das pessoas. Então assim, ele vai estar já ajudando bastante, porque quanto menos serviços o seu computador estiver executando, menor vai ser a chance de acontecer essa situação de 100% de CPU ou 100% de HD. Então para isso a gente vai estar lá no Google, tá? Vamos clicar o linkzinho da pasta, que eu já deixei na descrição desse vídeo. E a gente vai estar baixando esse programinha daqui, o Shut Up. A gente vai estar clicando em Download, vamos baixar para o nosso computador. E assim que ele terminar de baixar, é só dar 2 cliques para executar ele. Assim que ele executar, gente, vocês só vão mexer numa determinada parte, tá? Até para poder não bagunçar qualquer outro tipo de serviço que de repente seja essencial para o Windows. A gente vai clicar aqui na aba Actions e vamos selecionar essa primeira opção, Apply Only Recommended Settings, né? Ele vai, na realidade, desabilitar somente os serviços que são recomendados ficarem desabilitados, né? A gente não vai estar mexendo em nenhuma outra parte do Windows. Aqui ele pergunta se a gente quer criar um ponto de restauração, tá? Fica a seu critério. Na grande maioria das vezes eu falo para a pessoa clicar em sim. Ele está fazendo o ponto de restauração, né? Tá criando agora. E beleza, ele terminou de fazer a aplicação. Como você pode perceber, esses íconezinhos no início, todos eles ficaram verdes, né? Ele já desabilitou aqueles serviços que ele considera que não são essenciais para a grande maioria das pessoas. E só com isso daqui você já vai ganhar um ganho de performance no seu computador. É só clicar no xizinho e vamos fechar tudo. Na hora de fechar, ele está só pedindo para poder confirmar, sim ou não, a gente clica em Yes. E nessa tela ele está recomendando que a gente reinicie o computador. Então é só clicar em Restart Windows. Beleza, o Windows foi reinicializado e agora para a parte final a gente vai só apagar os arquivos temporários do computador. Para isso também é muito fácil, a gente vai colocar o Windows R e vamos escrever temp, vamos dar Enter.
Aqui a gente vai colocar Ctrl A para selecionar tudo e Shift Delete para a gente poder estar apagando. Vamos clicar em Sim. Aí é só aguardar o processo. Pode ser que uma pasta ou um arquivo na realidade não seja apagado, não tem problema. Se por acaso aparecer uma mensagem pedindo para você ignorar, você pode ignorar. Vamos fechar essa janela. Vamos repetir o procedimento Windows R e agora a gente vai escrever asterisco, temp, asterisco. Vamos dar Enter. A gente vai para outra tela, para outra pasta de arquivos temporários. Vamos fazer o mesmo procedimento, Ctrl A, Shift Delete. Vamos estar apagando esses arquivos. Conforme eu expliquei para vocês, pode ser que apareça essa mensagem aqui. A gente marca o quadradinho e clica em ignorar. Com isso, a gente fez a exclusão de todos os arquivos temporários do nosso Windows manualmente. Beleza, pessoal, concluímos todas as etapas. Eu tenho certeza que se você conseguiu fazer todos esses passos, provavelmente você já resolveu o problema de 100% de disco ou 100% de CPU. É claro que na realidade isso não é uma solução definitiva, você tem que levar em consideração que o seu computador ele é composto de processador, memória, então pode ser que de repente você esteja tentando executar um jogo que seja muito pesado para o seu computador e aí realmente o processador ele vai ficar ocupado toda vez que você tentar jogar aquele jogo, enfim, aí você teria que fazer um upgrade do seu computador, colocar um processador de repente novo, uma placa de vídeo melhor, enfim, aí é uma outra situação, entendeu? Aí teria que fazer uma outra análise para poder ver. Mas na grande maioria dos problemas, na grande maioria dos computadores, esse erro tem acontecido. Se você fizer esses procedimentos, já vai estar tudo certinho, o seu computador vai ter ganho um pouquinho mais de performance e vai estar rodando com certeza bem melhor e não vai ficar travado. Então eu já te falo, se esse vídeo foi útil para você, se resolveu o seu problema, eu já te peço para você estar clicando no botão de se inscrever, se ativa o sininho das notificações, já deixa o seu like no canal, isso ajuda bastante na divulgação. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão dos próximos vídeos, eu já te peço para você estar colocando nos comentários, eu vou tentar responder o máximo possível, tá? A sua opinião é muito importante aqui para o canal. Valeu pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima.